eu sou a professora Adriana e vou lecionar para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu vou iniciar a aula com a correção da página 158, que eu deixei na última videoaula. Usos mais formais dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Número 1. O uso de pronomes é um recurso para evitar a repetição desnecessária de nomes e, assim, melhorar a fluidez do texto. Observe, por exemplo, o efeito que a repetição produz no trecho a seguir. O barco Paraty 2 é um dos mais modernos do mundo. O barco Paraty 2 foi construído por Amir Klink para enfrentar desafios em alto mar. Klink fez o barco Paraty 2 com tanto cuidado que foi possível levar a própria família em segurança até a Antártica. Reescreva esse trecho no caderno, substituindo as repetições destacadas por pronomes. Então, eu tenho uma sugestão de resposta. O barco Paraty 2 é um dos mais modernos do mundo. Ele foi construído por Amir Klink para enfrentar desafios em alto mar. Klink o fez com tanto cuidado que foi possível levar a própria família em segurança até a Antártica. Letra B. Que pronomes você empregou para evitar a repetição? Escreva no caderno. Então, as possibilidades foi ele e o pronome o. Ok? 2. Leia o trecho de uma reportagem sobre problemas que um grupo de pinguins enfrentou na África. Um grupo de pinguins africanos busca abrigo em uma cabana abandonada, na ilha Halifax. Até a primeira década do século XX, mercadores haviam retirado todo o pano no qual os pinguins escondem os ovos, obrigando-os a deixá-los expostos e vulneráveis a animais carniceiros. Hoje restam menos de 30 mil casais reprodutores desses pinguins. Então, guano, gente, significa matéria resultante do acúmulo de excrementos e de cadáveres de aves marinhas utilizada como fertilizante. Observe os pronomes destacados, os e los. Responda em seu caderno. A que termos do texto ele se refere? Então, o pronome os refere-se ao substantivo pinguins. O pronome los refere-se ao substantivo ovos. Leia com o professor as informações. Essa parte aqui eu expliquei para vocês na última aula, o uso dos pronomes, né? Quando eu substituo pelo lo, pelo no ou pelo o, ok? Então, eu deixei também uma atividade. A número 3, eu lembro que eu comentei com vocês, né? Como vocês falariam essas frases, por exemplo, em uma conversa com amigos. Então, geralmente, em conversa com amigo, nós usamos a linguagem o quê? Informal. Em vez de leram ela, tá vendo? Uso informal. Luana e Carolina leram a história sobre a viagem das irmãs Klink. Leram ela, tá? Geralmente, nós falamos isso no dia a dia. Então, aqui vocês poderiam colocar alguns exemplos destes aqui, para dizer como você conversa no dia a dia com seus colegas, com pessoas mais próximas a você, ok? Então, nós usamos a linguagem mais informal. Atividades. Emprego dos pronomes pessoais. Leia os quadrinhos. Trupe. Alecrim. Você não desgruda. Tá bom. Eu te levo para passear. Escondido na mochila. Ela foi até uma feira, né? Me vê 2 dúzias de laranja, seu João. Alecrim, onde você foi parar? Aí, aqui, ó, o rabinho dele. Letra A. A menina da tira utilizou uma linguagem mais espontânea, informal, ou uma linguagem mais planejada, formal. Dê um exemplo para explicar sua resposta. Então, aqui, eu tenho uma sugestão de resposta, ó. Primeiro, não é sugestão. Isso aqui é correto, ela emprega uma linguagem mais informal, tá? A sugestão são os exemplos, as sugestões. Você não desgruda. Jeito informal de dizer, você não fica longe de mim. E tá bom. E me vê 2 dúzias de laranja, seu João. Ok? Então, tá bom seria está bom, né? E me vê, vê-me, né? No caso aí, da linguagem do pronome correto, embora seja estranho.
Bom, estranho, porque nós estamos habituados a ler, falar na linguagem informal, ok? Então, essas aqui são sugestões, e a primeira, ela empregou uma linguagem mais informal. Nos exemplos é que o livro me dá sugestões, ok? Na situação comunicativa apresentada nos quadrinhos, por que o emprego de uma linguagem mais formal e monitorada não seria adequado? Então, vamos ver o que o livro traz. Porque a situação ilustra dois tipos de interação cotidiana. A menina com seu gato e a menina com o feirante que ela conhece. Então, geralmente, nós usamos essa linguagem mais informal com pessoas que nós temos mais contatos e com os nossos bichos de estimação, tá? Portanto, uma linguagem com algum grau de monitoramento ou formalidade não seria adequada nessas situações. Letra C. Explique por que a presença do gato na última tira produz um efeito humorístico. Olha, gente, porque ele vai para qual... no último quadrinho, para qual parte que ele vai da feira? Onde que tem os peixes. Então, traz esse humor, porque ele é muito esperto, né? Geralmente, gato come peixe, então ele vai para a banca dos peixes, ok? 2. Vamos analisar o uso que a personagem na tira fez dos pronomes você e tu. Responda no caderno. A. Qual é a forma que predomina na fala da personagem? Você ou tu? Explique. Predomina o uso do pronome você, o que é verificável pelo verbo na terceira pessoa do singular e pelo uso do pronome seu. B. Há alguma ocorrência em que se perceba a presença do tu se houver copie? Nessa frase, eu te levo para passear, escondido na mochila, porque o ti é a segunda pessoa que eu uso também, quando eu faço uso do tu. Então, aqui, ó, eu ti, tá? Então, é essa marca aqui desse pronome ti. Reescreva no caderno as frases a seguir, substituindo a expressão destacada por um pronome oblíquo. Empregue os pronomes como você acha que deveria ocorrer numa situação mais formal de comunicação. Faça adequações e consulte o quadro de pronomes se necessário. Letra A. Podemos ficar sossegados. Eu emprestarei o livro Férias na Antártica para você, pro Marquinho, para Silvia, enfim, para todos vocês. Então, corrigindo, ficaria: eu lhes emprestarei o livro Férias na Antártica. Tá? Letra B. Você quer que nós levemos todos os cachorros, o Pipoca, a Teca, o Gloob, a Tetel, para passear mesmo com chuva? Então, como que ficaria a linguagem formal? Você quer que nós os levemos para passear mesmo com chuva? E a letra C. Você pode almoçar comigo, com Pedro, com a Celina e com a Pati hoje? Passando para a linguagem formal, você pode almoçar conosco hoje? 4. Reescreva as frases no caderno, substituindo as palavras destacadas pelo pronome correspondente. Letra A. A menina concordou em levar o gato à feira e escondeu o gato na mochila. Então, como que fica? Escondeu-o na mochila. Ou então, ou escondeu na mochila. B. As laranjas estavam maduras, por isso João e sua mulher venderam as laranjas por um preço baixo. Venderam-nas ou as venderam. C. Ao final da feira, os produtos estavam mais baratos. Pessoas compraram os produtos mais baratos. Então, como ficaria? Compraram-nos ou os compraram. D. A professora avisou que já corrigiu as provas e que vai entregar as provas amanhã. Então, ficaria entregá-las ou que as vai entregar. Letra E. Havia bilhetes sobrando, mas os organizadores do espetáculo não quiseram vender os bilhetes para não lotar o auditório. Não quiseram vendê-los ou não os quiseram vender. Letra F. Os alunos fizeram uma leitura expressiva do poema escolhido. A professora vai comentar a leitura expressiva. Vai comentá-la, né? Ou a comentará, ok? A
página 161, eu não pedi para fazer ainda, só que ela é continuação dos pronomes da página 160, tá? Então, provavelmente vocês devem ter feito. Se não, eu gostaria que vocês fizessem comigo. No anúncio publicitário, ao lado, brinca-se com algumas possibilidades de sentido da palavra nós, para convencer os leitores de que os serviços da empresa anunciada ajudam os clientes a resolver seus problemas. Letra A. Em quais sentidos a palavra nós foi empregada no anúncio? Então, nós, eu mais outros, pronome pessoal e plural de nó, amarração feita com fio ou corda, problemas, dificuldades. Letra B. Esse anúncio tem como uma de suas intenções a de brincar com a linguagem. Se não houvesse essa intenção, como deveria estar escrita a frase você com nós, considerando um uso mais formal, você conosco? E a C, como você explicaria o uso da imagem de uma corda no anúncio? A corda traz a imagem do nó, né? Igual está ali, bem visto quando nós olhamos, bem destacado, né? O nó aqui bem grande, que cria o sentido de problema e permite a brincadeira com o pronome pessoal, ok? A partir da número 6 eu vou deixar como atividade para a próxima aula correção, bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os outros pronomes, os possessivos, demonstrativos e os indefinidos. Os pronomes possessivos são aqueles que a própria palavra fala. Possessivo, possessão. Então, quando eu falo meu, seu, teu, nosso, minha, isso aí são o quê? Pronomes possessivos, tá? Então, aqui, ó, que indicam posse de alguma coisa, ó, minha, tá? Eu tenho também o quadro lá embaixo, aqui, ó, pronomes possessivos. Primeira pessoa do singular e a primeira do plural, ó, meu ou meus, minha ou minhas, nosso, nossa. Segunda pessoa, teu, tua, seu ou sua, e no plural. Vosso, vossa, seu e sua, também no plural. Vossos, vossas, né? Seus e suas. E a terceira, seu, sua e seu e suas novamente. Então, os pronomes possessivos são esses. Por que ele me fala aqui primeira, segunda e terceira? Porque quando eu uso esses pronomes, quando eu digo meu, está na primeira pessoa, estou referindo a mim mesma, ok? Quando eu digo teu, segunda pessoa, porque eu estou me referindo a alguém, né? Que é o tu, vós ou vocês. E terceira, seu ou sua, ok? E aqui, ó, ele se repete, o seu e sua também eu posso usá-lo na segunda pessoa, tá joia? Então, aqui em cima, eu não continuei lendo porque indicam posse só a minha, pronome possessivo. Aqui, ó, aponta a situação, algo em relação ao falante, isso, pronome demonstrativo, e indicam ideias indeterminadas, indefinidas, nenhum, todos, algum outro, que são os pronomes indefinidos. Então, primeiro, eu queria que vocês soubessem quais são os possessivos. Os possessivos são todos aqueles que indicam posse, tá? Aqui, ó, veja a seguir os quadros dos pronomes possessivos e os quadros dos pronomes demonstrativos. Esses são os possessivos, que determinam posse. Os demonstrativos, por que tem esse nome? Porque vai demonstrar alguma coisa. Então, aqui, ó, indica que o ser ou objeto está próximo de quem fala. Eu uso sempre o este. Vou dar exemplo aqui da minha caneta, tá? Eu tenho uma caneta que está próxima de mim, não é verdade? Eu estou falando, então vou falar assim, ó, esta caneta, tá? Ou se fosse um lápis, este lápis, ok? Isto, tá bom? Agora, quando indica o ser ou objeto que está próximo da pessoa com quem se fala, eu uso esse ou essa. Vamos supor, a sua borracha esteja próximo de você, né? Então, eu falo, essa borracha que está próxima de você, ok? E quando eu tenho algo que indica, né, um objeto que está distante da pessoa com quem se fala, eu digo aquele ou aquela. Então, está distante de nós dois,
eu digo aquele livro ou aquele quadro, ok? Então, os pronomes demonstrativos são estes: este, esta ou isto, quando eu digo algo que está perto de mim. Esse, essa ou isso, quando eu digo algo que está perto de com quem eu estou falando. E aquele, aquela e aquilo é quando eu digo algo que está longe de nós dois. Com quem eu estou conversando é algo ao qual eu quero demonstrar, eu quero falar que está longe de nós dois, ok? Os pronomes indefinidos, gente, são os pronomes que não me indica nada. Por exemplo, como assim não me indica nada? Se eu digo assim, alguém está com fome, ninguém veio à aula, tá? Algum de nós, tá vendo? Algo aconteceu, alguma coisa irá acontecer. Então, quando eu digo isso, algo que não define quem é, o que está acontecendo, eu tenho aí pronomes indefinidos, tá? Aqui eu tenho até alguns exemplos, ó, alguma, tá vendo? Nenhum, todos, outro, alguém, ninguém, tá? Então, nesses casos, eu tenho o quê? Os pronomes indefinidos. Bom, eu vou deixar essas atividades para vocês realizarem após a aula, para vocês fazerem a memorização destes pronomes, ok? Então, eu vou deixar hoje a atividade das páginas 161, que é aquela número 6, que é a interpretação, 162, 163, 164, 165 e 166, ok? Então, vocês fazem as atividades. Na próxima aula eu vou corrigir, tá? E vou explicar novamente através da correção. Vou corrigindo e explicando. Mas através das explicações eu tenho certeza que vocês dão conta de fazer, ok? Lembrem-se, juntos no caminho certo.